Bom dia, pessoal. Tudo certo? Iniciamos aqui oficialmente a hora técnica, né? Já temos alguns participantes aqui, sejam muito bem-vindos. Hora técnica, para quem já está acostumado, estou vendo aí que o Anereu já está aí. Bom dia, Anereu. Anereu, bom dia aí, ó. Obrigado pela participação mais uma vez. Aquela questão de praxe, né? Hora técnica, uma horinha para a gente conversar sobre o produto, entender os lançamentos do mercado, entender como que os parceiros da Dynamis estão pensando o mercado aí para os próximos meses. Agora, nessa data específica para o próximo ano, né? Estamos finalizando mais o ano. Inclusive, essa é a última hora técnica do ano. Foi muito legal, um projeto novo que a gente fez aqui na Dynamis e deu super certo. O pessoal tem gostado bastante, tem participado. Então, esperamos que no ano que vem isso se repita, né? E mais horas técnicas voltem a acontecer. Então, essa é a nossa 12ª edição da Hora Técnica. E como de praxe, o objetivo dela é criar um espaço técnico mais acessível, mais direto, de maneira facilitada, sem muita firula, né? Sem pensar muito, sem gastar tanta energia. E para a gente conversar aqui, então, o espaço é aberto para todo mundo falar, tirar as dúvidas, né? Discutir as normas, a gente discutir a segurança, a tecnologia, ouvir dúvidas e trocar as experiências reais de vocês na ponta, entender como nós, como distribuidores e como o fabricante, a gente consegue sanar as dores da ponta aí do mercado fotovoltaico. Hoje o tema ele vai ser bem legal, que é um lançamento de produto, né? A gente vai estar lançando um novo microinversor da Sungrow, que é um microinversor direcionado para fast track, né? Pode ser usado em outras aplicações, é um microinversor muito legal, mas ele tem uma potência desenhada para caber de maneira mais ter um fit melhor aí no Fast Track que limita aí os projetos a 7,5, né? Então, para falar desse produto legal, a gente está com o Daniel da Sungrow, né? Ninguém melhor, né, que o especialista da companhia para estar falando. Então, ao longo da apresentação fiquem à vontade para mandar as dúvidas no chat, tá? É um equipamento que pode levantar algumas dúvidas. A gente está com ele aqui, a gente vai mostrar para vocês. Então, à medida que o Daniel for falando, eu vou fazendo uma demonstração do produto aqui. E também, se vocês tiverem dúvidas sobre carcaça, etc., peso, que é uma questão, né, que envolve o micro do modelo anterior, né, que o pessoal tinha muita dúvida em relação ao peso. Agora a gente tem atualizações sobre isso. E a gente quer que vocês fiquem à vontade para contribuir. Então, Daniel, muito bom dia. Obrigado, mais uma vez por participar aqui da Hora Técnica, né? E deixo contigo a palavra e vamos falar sobre esse micro novo aí, sensacional. Boa, vamos lá. Então, Júlio, prazer estar por aqui. Obrigado pelo convite. Bom dia, pessoal que está acompanhando. Se eu não me engano, o Anereu estava na última também. Ele, Tava assim, eu em todas. Ele gabaritou aí as horas técnicas. carteirinha. Então, a gente já tinha feito uma conversa esse ano, né, sobre a primeira geração de microinversores da Sungrow. E agora a gente está indo para a segunda, né? Deixa eu colocar a apresentação aqui na tela. Mas esse mercado de MLPE, né, ele está se tornando cada vez mais relevante. A Sungrow, ela sempre foi, né, notoriamente reconhecida ali pelos inversores string, pelo portfólio dos inversores grandes, tal. Só que a realidade ela vai evoluindo, principalmente para sistemas residenciais ali e com todas as questões de segurança contra incêndio. Então a gente vê essa categoria, né, de MLPE ganhando cada vez mais protagonismo e a Sungrow com toda a sua capacidade ali de desenvolvimento e a própria atuação de estar na vanguarda do mercado ali, entrou nessa. Então a gente já teve uma primeira geração do microinversor, né, de 2 quilowatts, e agora a gente foi além, né, com o nosso novo microinversor de 2,5, a segunda geração. Então, eu vou fazer algo bastante parecido com aquela conversa que a gente teve a primeira vez, passar pela apresentação, pela parte comercial da apresentação, né, mostrando alguns detalhes do microinversor, e depois eu falo bastante sobre a aplicação também. Então,
como comissiona, aplicativo, como constrói o layout, e quem tiver dúvida também pode ficar à vontade. Vamos fazer disso aqui um momento útil, né, para contato entre fabricante e a ponta. Esses momentos são sempre, né, interessantes, né, e dá para aproveitar bastante coisa. Então vamos lá. Sungrow começou com 2 quilowatts e agora está indo além, principalmente pensando em fast track, né, e minimização de clipping. Então ter um micro potente ali, que seja pau para toda a obra e aguente trabalhar com os diversos tipos de módulos fotovoltaicos que a gente vê aí no mercado, só que principalmente os mais potentes, né, que são os preferidos aí de muita gente. Então aqui eu apresento o S2500SL, como o nome já entrega, um micro de 2,5 quilowatts, e isso, como o Júlio já adiantou ali, está bem relacionado à questão do fast tracking, né? Então, você ter uma potência que é divisora ali dos 7,5 quilowatts faria bastante sentido. O que a Sungrow quer, né, com um microinversor, né, e onde a gente viu oportunidade aí no mercado? Acho que todo mundo que tem experiência com microinversores sabe que existe certa conveniência, mas dependendo do tipo de produto que você escolhe, você tem também problemas notáveis ali, né? Então, questão de instabilidade na comunicação, baixa performance, especialmente em ambientes quentes, né? E questão de complicações na instalação de, putz, eu preciso de tantos tipos de conector CA e tal, e é complexo e quebra. Então, é um produto bem legal, né? Uma aplicação diferente do que a Sungrow trabalhava, só que juntando tudo isso, né, da gente estar indo para um novo segmento, a gente procurou muitas oportunidades ali de melhoria, né, para subir o nível do que era oferecido no mercado. Então, isso, boa parte disso já foi implementado com a primeira geração do microinversor, e agora a gente vai aperfeiçoando. Quem instalou o primeiro microinversor teve uma experiência muito boa, ele foi bem elogiado. Então, a gente quis manter a mesma pegada aqui, com foco sempre em ajudar o integrador, né? Em entregar algo que seja fácil de instalar, funcione bem, não dê dor de cabeça, acima de tudo. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre performance primeiro, e questões relacionadas a parâmetros de entrada e tal. Depois a gente fala um pouco sobre segurança e comunicação também, que são os pontos chaves aqui. Então, essa nova plataforma, né, o S2500SL, tem 2,5 quilowatts, 4 MPPTs, então ele tem 4 entradas, ele é o todo, e cada entrada está sendo controlada por um MPPT. Então, você tem MPPTs individuais com corrente de operação de 18 amperes, tá? Então, é uma corrente que garante que você consegue trabalhar com qualquer tipo de módulo em telhado. E tudo isso numa plataforma de 5,5 quilos. Então, teve uma otimização grande no design desse microinversor para você conseguir trabalhar com maior densidade de potência, né, no fim das contas. A potência subiu e o seu peso diminuiu. Então, a gente fez uma otimização relevante aí no produto. Isso acontece porque as tecnologias vão evoluindo, né? Você consegue componentes mais eficientes que dissipam menos calor, você começa a trabalhar em designs novos ali para o dissipador, usa um revestimento especial, usa uma liga de alumínio especial, então você consegue casar, né? Usando uma eletrônica mais eficiente e melhorando também seu design em questão de dissipação de calor, você consegue criar uma plataforma mais otimizada e mais leve também, né? Então, foi uma das grandes evoluções que esse produto teve, tá? Então, bom, com essa corrente alta de entrada, né, e com os MPPTs individuais, você pode ali trabalhar com qualquer tipo de arranjo em telhado, né? Essa é uma das grandes vantagens da MLPE, né, de você ter
o controle individual ali de cada um dos seus módulos, né? Então, isso te ajuda em cenários onde você possa ter sombreamento, onde seu arranjo não seja uniforme, às vezes você tem um telhado recortado, e a capacidade de corrente, ela garante que você consiga extrair ali o que os seus módulos têm para oferecer, né? Você não vai ficar limitado por clipping de corrente CC, né? E como o microinversor você normalmente não trabalha com overload alto, a ideia aqui dessa plataforma de 2,5 é que você produza ali o que você colocar em cima do inversor. Então, é maximizar a, a, o que você aproveita do seu arranjo, né? De você ter toda aquela potência disponível no lado CC convertida em CA. Outra grande característica aqui do microinversor e que colabora bastante para a performance, né? E esse era um ponto que a gente já trazia na primeira geração e ele se mantém para a segunda, é o derating, tá? Então, na segunda geração a gente mantém um derating de 45 graus, então esse micro ele trabalha com 2,5 quilowatts na saída até 45 graus. Eu posso garantir que nenhum outro micro 4 para 1 do mercado, né, que trabalhe com 4 módulos ali na entrada, consegue ter performance semelhante. Os micros mais vendidos, eles começam a sofrer com derating aí, ter uma redução de potência ali em temperaturas entre 30 a 40 graus. Então, a performance do Sungrow é bem superior nesse sentido. E para o mercado brasileiro, isso faz todo sentido, né? E ainda mais pensando que você vai instalar esse equipamento em telhado, ele fica embaixo do módulo, então você já cria uma região de calor ali, e se você tiver uma temperatura externa alta também, isso vai contribuir. Então, no projeto de um micro para o Brasil, esse aqui foi um dos pontos-chave, e é uma característica que a gente aprimorou até, né, da primeira geração para essa, porque agora você tem ainda mais potência a 45 graus. E esse é o fator, eu acho que assim, Daniel, quando a gente fala em Brasil, é sempre importante lembrar do fator de rating, porque o pessoal ele esquece disso, né? A gente está num país que ele, por característica, a temperatura média já é mais elevada e o microinversor é diretamente afetado por conta da temperatura. Então, gente, o negócio está robusto, está legal. O modelo anterior já era muito bem pensado quanto isso, e agora mais otimizado. Ele entrega o que ele promete, tá? Então, acho que é esse o ponto que sempre tem que ser analisado quando a gente fala em microinversores. Exatamente. E, assim, essa sempre foi uma preocupação da Sungrow, né, com todos os produtos de forma geral, mas trazer isso para o micro era ainda mais relevante porque a gente sabia é, do que as soluções de mercado ofereciam, né? Então, era uma grande oportunidade para a gente de subir o nível desse tipo de aplicação. Aqui eu tenho uma dúvida do Alex Montin, que ele está perguntando sobre 45 graus, né, de temperatura ambiente ou temperatura de micro, que eu acho que é bem legal relacionar isso. Desculpa, Júlia, eu não consegui ouvir. Seu áudio ficou. Ah, Motim, ele mandou uma dúvida que eu acho que é muito relevante, que são 45 graus de temperatura ambiente ou 45 graus de temperatura do micro? É bom Não, elucidar isso. temperatura ambiente ali. Então, o ambiente em que o micro está inserido, a 45 graus, ele sustenta a potência de 2.500 watts. O microinversor em si, ali internamente, né, ele trabalha a temperaturas mais altas, até porque você tem ali a parte de chaveamento, e tal. Então, esses são componentes que eles esquentam, de fato, quando eles estão processando potência. E para isso que você precisa ter toda aquela parte de dissipação robusta, né? Então, dentro do microinversor, existe uma resina específica ali, o acoplamento desses semicondutores também com o dissipador através de pastilhas cerâmicas. Então, tudo para você conseguir tirar o calor dali de dentro, né? E jogar ele para o ambiente da maneira mais eficiente para que o micro ele não esquente e ele consiga sustentar a potência nominal. Então, esse é um ponto de design aí de produto, né,
que muita gente acaba pecando, não tem um dissipador tão legal, ou não usa um material que tenha uma condutividade térmica tão grande, porque no fim, isso tem um custo, né? Você está trabalhando com materiais de tecnologia mais avançada, para você fazer um design, você gasta mais tempo de laboratório, de equipe, então é, isso acaba tendo um custo, né? E normalmente soluções mais baratas, assim, mais simples, não conseguem ter esse tipo de performance. Então, a ideia da Sungrow é trazer realmente essas performances, porque é relevante para o Brasil. Então, 45 graus ambientes. Ali, no ambiente que o micro tiver inserido, até 45 graus ele consegue trabalhar com potência nominal na saída. E aqui, para fechar essa fala sobre performance, né, vamos fazer pensar em alguns exemplos, né? Então, qual que foi a linha que a Sungrow quis adotar com esse microinversor, né? E por que um micro tão potente? Para você conseguir extrair mais do seu arranjo, tá? Então, com um micro de 2,5 kW, a ideia é que o que você tiver disponível de potência na entrada ali, potência CC, seja convertido em potência CA. Porque, como falei, normalmente com microinversores você não trabalha com overload tão alto. Então, aqui, o que a gente está propondo é que coloque o seu módulo ali na entrada do microinversor e tenha a potência integral dele, basicamente, na saída. Vamos pensar num exemplo aqui, tá? Suponha que eu tenho um arranjo de módulos de 700 watt pico, tá? Então, uma curva de geração para esse arranjo, né? Um potencial de geração que você teria num dia claro, teria esse formato aqui, tá? Então, no pico ali, você teria 2,8 quilowatts disponíveis, né? Com o micro de 2,5, desculpa, com um micro de 2 quilowatts, você vai ter naturalmente aquele ceifamento, né, o clipping. Então, por mais que você esteja com um módulo muito potente, você está limitado pela capacidade de processamento do microinversor, que é 2 quilowatts. Então, alguma parte dessa sua curva aí é comida, né, de certa forma, porque o micro não consegue processar isso. Se você for para um microinversor mais potente, você acaba tendo um ganho de geração, né? Então, é isso que a gente está propondo aqui. Então, pensando no seu arranjo de 700 watt-pico, com um micro de 2,5, você consegue é, aproveitar uma parte maior dessa curva, né? Então, ao longo do tempo, isso vai fazer diferença na sua geração. E se você pensar num arranjo ali de 625 watt-pico, você consegue extrair integralmente o que você está produzindo, né? 4 vezes 625 dá exatamente os 2.500. Então, considerando as condições padrão de operação aqui na nossa simulação, né, você conseguiria aproveitar isso. Então, está aqui uma das grandes diferenças, né? Um micro de 2 quilowatts ou de menor potência, ele acabaria não aproveitando tudo ali que o seu arranjo tem disponível. Então, essa é a vertente que a gente segue com esse produto. A gente sabe que tem micros menos potentes ou mais potentes com mais entradas, só que aí você acaba indo para um equipamento muito grande também. Então, essa foi a solução que a gente julgou mais adequada para o mercado brasileiro, né? Sabendo as preferências, sabendo que o pessoal gosta de módulo potente, então oferecer algo que seja compacto, mas que aproveite tudo que esses módulos têm para entregar. E isso num contexto também, né, Daniel? Só complementando, de fast track, né? Exatamente. A gente com 3 micros, né, antes, né, limitados ali, sem aproveitar os 7,5, agora aproveitando o 7,5 e também aproveitando a maior potência, estão entregando mais potência pro sistema aí do que antes a gente conseguiria. Isso aí. Então, juntando isso, né, faria sentido ter um micro de 2,5 no portfólio, e foi essa linha que a gente seguiu. Eu acho que não sei se tem outra pergunta do Alex, ou se ele não baixou a Eu mão. acho, eu acho que ele não fechou a mão ainda. Se puder baixar aí, Alex, gentileza. Mas se tiver outra Ah, também, pode mandar, exatamente. Se tá? tiver, aproveita que a mão está levantada aí, pode mandar aí no chat a dúvida que a gente vai estar respondendo. E pessoal, fiquem à vontade para mandar mais dúvidas, tá? Esse é um tema
uma das partes do tema de microinversores que mais gera dúvidas, até porque são os temas mais polêmicos, né? Que é a temperatura e entrega da potência, quando a gente está falando em MLP em geral. Então, mandem para a gente aí que a gente vai tentar sanar na medida do possível. Isso aí. É, e aí, né, como que você consegue essa performance, né? Como eu comentei ali até como uma resposta para a pergunta do Alex, sem um sistema de dissipação de calor bem pensado e eficiente, você não consegue, porque seu micro ele já é compacto, né? Então ele tem pouca área para trocar calor. Você precisa aproveitar essa área do jeito mais eficiente possível. Então você precisa usar estratégias ali, né? Tanto na questão do design das aletas, quanto no material que você usa, revestimento térmico, a própria parte do acoplamento interno ali, né? Da eletrônica com o dissipador, a liga de alumínio. Então, tudo isso aqui colabora para que você consiga tirar o calor de dentro do microinversor e jogar ele para o ambiente, né? E fazer com que os componentes internos ali trabalhem em temperaturas confortáveis e consigam processar, né, toda aquela potência. Então, esse é o grande truque, e aqui que tem bastante engenharia envolvida, né, e esse é um dos grandes diferenciais da Sungrow, é um micro realmente bem pensado, bem construído, bem desenvolvido para entregar essa performance. Daniel, temos mais uma dúvida aqui, agora do Hoover Ribeiro. Uhum. É uma dúvida que é bem comum quando a gente está falando em lançamento de micro, tá? Porque o pessoal, ele manda, inclusive aqui no suporte técnico da Dynamis, posso ligar quantos micros em um cabo tronco? Essa é uma dúvida aí que deve surgir bastante lá para vocês, então vamos esclarecer como funciona o dimensionamento de quantidade de micro por cabo aí. Ó, eu tenho um slide específico sobre isso. Eu vou chegar nele daqui a pouco. Então, essa pergunta vai ser respondida, Top demais. beleza? Vamos falar sobre comunicação e o processo de comissionamento, tá? Porque aqui também, puxando para aquele gancho lá do começo, essa parte de comunicação e comissionamento também costuma dar certa dor de cabeça para quem instala microinversor, né? De, se eu ligar o CA, o ponto Wi-Fi não está disponível e tal, e eu preciso acessar um micro de cada vez, enfim, tinham boas complicações aí que podiam ser resolvidas, né, com design de produto melhor pensado, né, para que fosse mais conveniente. Então, é isso que a gente está entregando, tá? Então, o nosso micro trabalha com comunicação Wi-Fi, é uma comunicação de longo alcance, tá? E a performance dele é bem superior aos micros Wi-Fi aí do mercado. Ele já tem uma antena integrada ali, né? Tem um módulo Wi-Fi que foi desenvolvido pela Sungrow. Um dos grandes segredos aqui também é você ser muito menos suscetível a interferências que os outros. Então, parte de blindagem e de compatibilidade eletromagnética desse microinversor, ele é bem superior ao que a gente encontra no mercado. Então, isso garante essa performance em comunicação e que você não tenha dor de cabeça ali para, por exemplo, num sobrado, conectar o micro no roteador que está ali no andar térreo, por exemplo. Tá? Então, isso aqui é 100% pensado em aplicação, em você subir no telhado para instalar o micro e depois, se você precisar acessar esse microinversor, que você acesse ele também de longe. Então, tudo para facilitar a vida ali na hora do comissionamento, né? Essa questão de subir no telhado só uma vez, né? Ela é bem prática. Deixa eu soltar um videozinho para vocês verem. Então, essa é uma planta teste, né, que a gente rodou no desenvolvimento desse produto. O pessoal estava lá no telhado instalando, né? E eu fui até a esquina da rua ver se eu conseguia acessar os microinversores. Tinham dois instalados até o momento, então vocês conseguem ver o, os pontos de acesso ali, né? As redes Wi-Fi. Aí se eu vou para o iSolar Cloud, no acesso local ele reconhece, e aí é só esperar
carregar, entrar com a senha, né? Processo local, e aí esses micros foram acessados. O comissionamento não estava concluído, então tem só as tensões de entrada aí, mas claramente dá para ver que a gente acessou tranquilamente esses micros, mesmo de longe, tá? Então, essa é a ideia. Suba no telhado apenas uma vez. Se instalou, depois que você precisar acessar esse microinversor, não tem dor de cabeça. O ponto de acesso dele é bem forte, você consegue acessar de longe, não tem truque, tirar coelho da cartola para ligar o ponto de acesso ou não, tal. Coisa bem tranquila, tá? Depois que você conectar esse micro no Wi-Fi, esse ponto de acesso ele some, né, por questões de segurança, para ele não ficar disponível ali o tempo todo. E aí você acessa o microinversor pelo iSolar Cloud conectado no Wi-Fi. Se você precisar religar esse ponto, tem um botãozinho ali dentro do iSolar Cloud para isso. E se o Wi-Fi cair por algum motivo, esse ponto é reativado automaticamente também. Então, é uma solução esperta, assim, funcional e bem conveniente para quem instala, não ter dor de cabeça. Então, essa é uma das grandes preocupações também, que seja, acima de tudo, muito fácil de instalar, tá? O micro ele tem um LED ali na parte lateral, então esse LED ele pode ficar vermelho ou azul, né? Vermelho indica que tem alguma falta, o azul piscante ele está entrando em funcionamento e o azul ele está operando normalmente, né? E óbvio, LED desligado, micro desenergizado. Então, um detalhezinho, às vezes consegue dar uma pescoçada ali por baixo do arranjo para identificar, né, se tem algum problema, coisa do tipo. Isso visualmente, né? Não que você não possa fazer no iSolar Cloud também, mas é um detalhe que também existe nesse microinversor. Aquela questão de sincronizar múltiplos microinversores, né, ela permanece aqui, então esse era um dos grandes destaques da primeira geração. Vamos supor que você está montando seu sistema ali para o fast tracking, né? Então você tem 3 micros no telhado. Na hora de comissionar todo mundo, você vai acessar o primeiro micro, conectá-lo à internet, né, à rede local ali, e ao final do processo, a Solar Cloud vai perguntar se tem outros micros no mesmo telhado que você deseja sincronizar. Se você tiver, é só você escanear os QR Codes, né, ou entrar com os números de série dos micros remanescentes, dá um OK ali, que o próprio iSolar Cloud já vai sincronizar todo mundo no mesmo Wi-Fi. Então, acabou aquela história de conecta na rede de um, abre o navegador, acessa o IP 11.11, não sei o que lá, entra no menu em chinês para achar onde está, que você configura a rede e depois repete isso para todo mundo. Não, aqui você configura um e depois sincroniza para os outros, tá? Então, extremamente fácil, você só precisa adicionar os outros números de série, isso pode ser feito escaneando os QR Codes, né, dos micros remanescentes. Então, algo bem intuitivo e para economizar tempo ali, né, tornar o processo todo ágil. E aí, antes da entrada em funcionamento, tem uma etapa ali que é um checklist, basicamente. O iSolar Cloud ele vai avaliar ali as tensões de entrada, resistência de isolação, tensão de saída, ver se está tudo certo eletricamente, né, ali para os micros entrarem em operação. Então, todo esse processo de comissionamento ele é bem rápido, tá? E aí um detalhe extra aqui, isso é novidade, é algo bem interessante. O micro ele consegue recuperar dados ali dentro de um intervalo de 24 horas, tá? Então, vamos supor que você teve uma oscilação do seu provedor de internet por algum motivo, ficou sem internet, perdeu a comunicação. Se essa comunicação for restabelecida no intervalo de 24 horas, o micro ele consegue subir esses dados para o Solar Cloud, tá? E aí você não perde isso. O micro vai continuar operando ali e a hora que a internet for restabelecida, ele vai subir esses dados de operação para o Solar Cloud, então você consegue manter todas as curvas ali, a geração de energia, tudo isso, você não perde os detalhes, né? Então existe esse buffer ali no microinversor que ele consegue
armazenar e enviar esses dados para o Solar Cloud dentro de um intervalo de 24 horas. Beleza? E aí, falando sobre segurança, a parte construtiva do microinversor, né? Aqui é algo que a Sungrow já é reconhecida, né? Mas essa parte de robustez, tudo. Então, o micro ele é IP67, feito para ficar em telhado, aguentar todo tipo de intempérie, né? Então, a prova d'água e poeira, ele é feito para isso. Tem a classificação anticorrosão C5 também, isso é interessante para regiões litorâneas ali com alta salinidade, né? Então é um ponto que os inversores string já trazem, mas isso também está presente no microinversor. Extremamente resistente a temperaturas extremas, né? E ele também é fabricado em material anti-chamas, tá? Então é um micro robusto, como todo inversor Sungrow. Parte de segurança contra incêndio, então, esse é um argumento que joga muito a favor de microinversores, né? De você ter toda essa conveniência. No caso do micro da Sungrow, isso vale também, né? Como você tem só um módulo por entrada, né? Você trabalha com uma tensão inferior a 60 volts. Esse nível de tensão já é classificado como uma tensão de segurança ali, se você for pegar a norma do Rapid Shutdown, que é baseada nos níveis de tensão de segurança da 5410, esses 60 volts aí estão tranquilos, então você já se enquadra dentro do desligamento rápido, né? Você não tem uma tensão perigosa em telhado, quando você trabalha com microinversor, e devido a essa baixa tensão também, você não sustenta arco elétrico no lado CC, tá? Então, a melhor solução possível aí para quem precisa atender os requisitos de segurança contra incêndio para instalações em telhado. Então, com um produto só, você já mata tudo. Não precisa de desligamento rápido externo ou FCI externo, nada disso. O próprio microinversor ele já resolve. Então, esse é um dos grandes argumentos aí que jogam a favor desse tipo de produto para instalações em telhado, né? E o micro da Sungrow não é diferente. Um último slide aqui sobre a questão de compatibilidade eletromagnética que eu tinha comentado, isso influencia bastante em qualidade da sua comunicação, principalmente. Então, a gente garante que o micro é seguro e não vai interferir em equipamentos externos ali da sua residência, por exemplo, e nem que ele vá sofrer interferência, tá? Então, esse é um dos grandes pontos fracos aí de microinversores no mercado brasileiro. A gente testa isso como Sungrow, até porque a Sungrow tem uma câmara anecoica, né, que eles chamam, para fazer justamente esse tipo de teste. E, cara, tem micro no mercado por aí que parece um rádio FM, assim, se for olhar o espectro de frequência que ele está suscetível, a coisa é bem feia, né? Então, esse é um problema que o micro da Sungrow não sofre. Ele tem uma performance excelente nesse quesito, então ele não interfere em outros equipamentos, não sofre interferência, e isso, acima de tudo, garante uma comunicação melhor para ele, tá? E um resumo visual aqui do que eu falei até agora, tá? Esse micro, ele já chegou no Brasil e a Dynamis já está, vocês já estão em pré-venda ou já estão vendendo? Ele já está com ele disponível? Já está disponível, tá? Inclusive, Ah, tá então, coisa boa, aqui na minha né? mão o equipamento. Pessoal, depois eu vou falar como vocês fazem para cotar, mas está na plataforma, né? Tem condição de Natal, tem um monte de condição comercial aí para ajudar vocês a dar start nesse produto e começar a usar. Mas está aqui o carinha, ó, então, quem quiser, já está disponível sim, tá? Está disponível. Boa. Vamos para a segunda parte da nossa conversa, falar um pouco sobre instalação, escopo de entrega, algo um pouco mais técnico aqui. Eu vou passar pela questão do cabo-tronco também, tá? Então, o que vem ali dentro da embalagem? Microinversor e o conector T, tá? Então, micro, conector T, que é o conector CA, eles estão inclusos na embalagem. O resto é preparado aí
por vocês, tá? Então, o cabo Vai, tronco, qual cabo vai você vai falando que eu utilizar? estou mostrando aqui, tá, a gente tá Ah, boa, tá o boa. vídeo, tá o manual, vai ter também o unboxing da Dynamis, quem acompanha a Dynamis na rede social sabe que é tradicional o vídeo de unboxing dos equipamentos. Então vai ter, mas basicamente o conector T aí, que está todo mundo habituado aí já, né, quem trabalha comigo. É bem simples no contexto geral, né, o que vem na caixa do micro. É bem simples, e é o que é relevante, né? O micro, o conector dele, o cabo, você providencia, mas aí depende da distância que você tem, enfim, do telhado que você vai estar. A parte dos chicotes ali, se forem necessários para os módulos também, né? Vem o parafuso de aterramento também do microinversor, e os parafusos de fixação dependem do kit que você for utilizar, né? Do tipo de estrutura. Então, o essencial já está dentro da caixa, e acima de tudo, você não precisa se preocupar com o conector macho, fêmea, handicap, qual configuração de micro, se vão ser dois, três por cabo tronco, ou se é um só, nada disso. É sempre o mesmo conector que vem na caixa, tá? Então ele já tem toda a parte de vedação ali, handicap, mesmo esquema da primeira geração. E a gente chama de conector T, né? Porque você tem as extremidades aqui, que é por onde passa o cabo tronco, e o meio do T é onde você conecta na saída do microinversor, tá? Então, bem tranquilo aqui. E como eu falei, esse mesmo conector suporta instalação individual ou de múltiplos inversores. Para qualquer configuração de micro no seu circuito, vai ser sempre o mesmo conector, tá? Como que você abre ele? Às vezes o pessoal pergunta, existe uma ferramenta de desconexão que ela é um opcional, né? A gente vai ter isso disponível como uma peça opcional, mas você pode abrir esse conector aqui tranquilamente com uma chave de fenda, tá? É só você empurrar as travinhas dele para fora, né? E ir puxando aos poucos a tampinha ali. Em telhado você consegue fazer isso tranquilamente, é fácil de soltar, então encaixa a chave de fenda ali, empurra a travinha para fora, você vai ouvir até um cliquezinho e depois você consegue puxar a tampa dele e expor ali os terminais para conexão. Então, existe uma ferramenta que você encaixa ali para fazer isso, mas se não tiver, dá para fazer com uma chave de fenda também tranquilamente, tá? Não tem mistério nenhum. E ali dentro, né, você tem os terminais, então a entrada e saída, basicamente o cabo tronco. Esse conector suporta cabos ali de condutores de 6 milímetros quadrados, tá? Então a bitola máxima que ele suporta. E você tem o parafuso Phillips aqui para apertar, tá? A gente recomenda sempre que se use os terminais tubulares aqui nos conectores que você for colocar aqui dentro do conector, né? Porque isso garante um melhor torque ali, né? Sua conexão fica mais firme, fica melhor. Então a gente recomenda a utilização, isso aqui está no manual, mas é aquele processo de montagem do cabo-tronco que está todo mundo acostumado, tá? E aí vem um slide importante, até puxando para a pergunta que o nosso colega fez aí. Quantos micros por Uber circuito? Ribeiro. Isso, ele mesmo. Então, quantos micros por circuito, né? Aqui a gente tem que brincar de engenheiro, porque é um micro que tem potência mais alta. Ele tem 2,5 quilowatts, então ele trabalha com uma corrente mais alta de saída, corrente ali na casa dos 11 amperes, tá? Então, se você for lá na 5410 e começar a analisar as capacidades de condução, né, dos cabos ali, em função da bitola, da isolação, e considerar também fatores de correção térmica e agrupamento, você vai ter situações diferentes para diferentes configurações, tá? Quando você vai poder instalar 3 micros num mesmo cabo-tronco? Quando esse cabo tiver isolação, XLPE ou HEPR, tá? Condutores de 6 milímetros quadrados
e que esse cabo passe por um eletroduto exclusivo, porque aí você não tem o fator de agrupamento, tá? Nessas condições aqui, você está inteiro dentro da 5410, pode instalar 3 micros no mesmo circuito. Para qualquer situação que não seja essa, pela 5410 você está limitado a 2 micros por circuito, tá? Por causa do nível de corrente. Então, isso aqui é a norma, tá? Se você for considerar o que é relevante, né, e fizer seu trabalho ali de engenheiro para dimensionar o seu circuito, você vai chegar nesse mesmo resultado, tá? Tudo que a gente faz aqui é baseado em norma. Então, essa é a recomendação expressa que a gente tem. 3 micros num circuito, se você atender esses critérios aqui, da isolação, da bitola do condutor e que esse circuito passe num eletroduto exclusivo, tá? Para qualquer outra configuração, a recomendação é de 2 micros no circuito ali no máximo, tá? Isso aqui, encarem como a Sungrow sendo transparente, tá? Porque muitas vezes o pessoal não fala. Ah, não, pode 3 ali, tal. Não, vamos fazer a coisa certa. Falar de acordo com a norma que rege instalação elétrica no Brasil, que é 5410. Então, com essa análise feita, a gente tem esses dois cenários aqui, tá? Ainda no contexto dos cabos, Daniel, depois eu respondo a tua dúvida sobre a garantia, tá, Alex? O Alex mandou uma dúvida sobre garantia, que eu acho que daí a gente pode falar só no momento sobre isso. Mas Uhum. o Paulo César mandou uma dúvida que eu acho que é até interessante a gente falar sobre, que é sobre a capacidade do conector, né? Então, por exemplo, seria mais interessante ter um conector que permita cabo de 10 milímetros, de forma a termos os 3 micros em uma configuração Fast Track em um único circuito? A dúvida aí dele, Daniel. É uma boa pergunta, só que a gente começa a entrar em questões de fornecedor e comerciais e de como você monta um escopo de entrega para esse produto. Isso foi algo que a gente discutiu também durante o desenvolvimento, só que esses conectores para cabos de 10, eles não são tão facilmente encontrados assim, e você precisa repensar também comercialmente sua estratégia de produto. Então, a gente entende, eu entendo totalmente, foi algo que a gente avaliou também, mas se você pensa num contexto de desenvolvimento, considerando questões comerciais, fornecedores e como você monta todo um escopo de entrega de produto, a opção mais universal, né, ela seria com esse conector para 6 milímetros quadrados, mas é com certeza um ponto relevante, a gente pensou nisso também. E é do contexto que, enfim, a gente, quando se pensa num produto assim e vem com o conector, é preciso pensar em todos os cenários, né? Até, obviamente, os 3 micros do Fast Track, mas também ter uma solução para quem trabalha com menos micros, né? Então, às vezes fica no meio do caminho ali essa questão da decisão enfim, é o Daniel trazendo a transparência da Sungrow aí, mostrando que tudo é estratégia, tá, pessoal? Então, tá tranquilo trabalhar com esse conector, não é um conector ruim, mas trabalha com os 3 micros tranquilamente do Fast Track, porém tem que considerar as questões aí que envolvem normativa. Isso a gente tem que fazer em tudo, tá? Então, não só porque o micro tem capacidade, o conector tem capacidade para 6, mas é que trabalhando com 3, de qualquer maneira, você tem que considerar as normas, né? Então, se Sim. encaixa os 3 E no conector até, dos 6. até um comentário extra, a 5410 ela é bem conservadora em questão de capacidade de condução, né? Se você for pegar normas europeias ou asiáticas, você tem uma margem um pouco maior para trabalhar com corrente, né? Com esse condutor de 6. Como você está num contexto de portfólio global também, isso impacta. Então, você precisa desenvolver um produto ali e equilibrar, né, tudo isso. Então, qual que é a melhor saída técnica, só que também o que que eu consigo fazer comercialmente, como que eu lido com quem me fornece esses conectores. Então, tem toda uma questão de desenvolvimento bem ampla, né? Então, tudo isso faz parte, até parte do nosso trabalho como engenheiro aqui na Sungrow, levantar essas bolas e discutir com a matriz sobre esses casos, né? Então, para o conector que vai com o microinversor, a gente está limitado ao cabo de 6, que permite os 3 micros num circuito dentro desse cenário
específico, tá? Show de bola. Aqui acho que dá para a gente colocar a dúvida do Alex, já que a gente talvez tenha encerrado o tópico da quantidade de micros por cabo-tronco e do conector, para Uhum. falar um pouquinho da garantia. Não sei se você vai falar num slide específico, Daniel, sobre Eu ia garantias. falar o final, mas eu posso falar agora, não tem problema. Tá bom. A dúvida dele é: quando oportuno, falem sobre questões de eventual troca em garantia. Precisamos enviar o micro para conserto ou a Dynamis faz a troca expressa? Acho que é uma dinâmica de saber de como funcionaria a garantia para esse equipamento, se conserta, se não conserta, como que funciona para a Sangro. A política de garantia da Sungrow, tá, para inversores até 110 quilowatts, ela é de troca em avanço, tá, e o micro vai se enquadrar nisso também. Então, a gente manda uma peça na frente e depois você manda o seu equipamento para o nosso laboratório. No caso específico do microinversor, como você tem aquela resina dentro dele, né, para fazer o acoplamento térmico, é inviável você, por exemplo, abrir um microinversor, desmontar ele, fazer um reparo no circuito, porque você tem que limpar toda aquela resina e depois preencher. Então, ele vai ser trocado e não reparado, tá? Mas a política da Sungrow, até inversores de 110 quilowatts, é troca em avanço, independente disso, e o micro se inclui nela, tá? 10 anos de garantia para o micro também, e o atendimento, todo o rito de garantia, ele acontece dentro da Sangro, né? A gente tem toda uma estrutura ali, mais do que preparada para isso, com as equipes ali, nível um, nível 2. Não se aplica ao microinversor, mas tem o nosso laboratório também para os inversores string, enfim, tudo isso. Então, o Sangro tem uma mega estrutura e, óbvio, a gente vai ter um estoque específico para garantias de microinversor, já tem, né, na verdade, justamente para dar essa agilidade ali. Show de bola, Daniel. Acho que está respondido aí para a turma. Boa. Então, vamos seguir aqui. Esse detalhe do cabo tronco era bem importante. Que bom que teve perguntas sobre isso, porque mostra que o pessoal está antenado também, né? Como aqui a gente está falando sobre pontos de instalação, aplicação, enfim, às vezes você tem um caso de que o seu micro está muito longe do roteador ou que você tenha muitos obstáculos ali e que a intensidade do sinal Wi-Fi que chega ali para o micro possa não ser tão legal, tá? Para esses casos, a gente recomenda o uso de repetidores. Então, a gente sabe até que tem integradores que às vezes usam um roteador específico para o microinversor, para você ter essa conexão dedicada, enfim, mas a gente encoraja até, se for necessário, use um repetidor Wi-Fi. A gente tem modelos ali homologados, né, que a gente fez todos esses testes de compatibilidade, levamos para a matriz, na época, né, eram os modelos mais vendidos no Brasil de repetidores Wi-Fi, então, se for necessário, use, tá? A gente encoraja isso. Vai facilitar a vida de todo mundo. O micro tem uma performance excelente em relação a esse ponto de acesso à comunicação Wi-Fi, mas você sempre tem um caso extremo e você às vezes precisa usar outras ferramentas, né? Então, existe essa nota no manual sobre repetidor Wi-Fi. Se for necessário, use. A gente tem 2 modelos recomendados e validados aí pela Sungrow para aplicação junto aos microinversores. Não que outros não possam ser utilizados, né? Mas esses 2 aqui a gente levou para o laboratório e garantiu que eles funcionam bem ali junto ao microinversor. Durante o comissionamento, para você energizar o micro, a MPPT1 é obrigatória, tá? Então, isso aqui, mas em casos em que, por exemplo, você vai usar um micro para 3 módulos, sempre conecta a MPPT1, tá? O micro vem com os QR Codes ali na tampa dele, então, na hora que você for fazer o seu comissionamento, o recomendado é tirar esse QR Code e colar em algum lugar. Esse algum lugar pode ser o gabarito de instalação que vem junto ali no manual. Então, isso aqui é bem útil para, por exemplo, você tem um monte de micro ali em telhado, você quer saber onde está cada um deles, então você cola os QR Codes
conforme o gabarito, e depois você consegue escanear eles ali para acessar um micro ou outro, não precisa ficar caçando pelo número de série. Cada micro gera um ponto de acesso cujo nome é o número de série, não? Então é assim que você acessa esse microinversor antes dele estar conectado na internet. E aí, depois que você configurou, tal, criou sua planta, você pode criar um layout ali dentro do iSolar Cloud para justamente ter as visualizações a nível de módulo, tá? Então, esse é um dos grandes detalhes aí da MLPE, de você conseguir ver performance do seu arranjo individualmente. Então, você consegue ver a potência, as curvas de tensão, corrente, tudo por módulo ali. Isso facilita bastante na hora de identificação de falha ou, enfim, uma avaliação de performance ali do seu arranjo. Então, com o microinversor, você tem todas as funcionalidades que o iSolar Cloud já oferece, e que são muitas, né? Então, toda a facilidade de, puta, deu problema, sobretensão, eu preciso fazer um ajuste, você faz remotamente, você faz à distância, você não precisa de um acesso especial do pós-vendas, tal, você consegue resolver sua vida, consegue plotar os parâmetros, tudo que o Solar Cloud já te traz, só que agora, no caso do microinversor, com o benefício de você ter as visualizações a nível de módulo também, tá? Então, para quem se preocupa com essa parte de OEM, né, e para quem tem gente específica de OEM na equipe, isso aqui é muito bom, porque te traz uma riqueza de detalhes ainda maior ali do seu sistema, tá? E aqui tem alguns links, né? Então, tutorial para criação de layout no Solar Cloud, como que você cria o layout ali da sua instalação dentro da plataforma. Vídeo do comissionamento também do microinversor, tá? Então, os dois primeiros links para o YouTube. E o terceiro link para a documentação técnica no nosso Sangro Academy, tá? E aí eu estendo até o convite, explorem o Sangro Academy, porque tem bastante coisa lá. É, pô, tirando o meu chapéu de Sangro aqui, falando como um entusiasta do setor, eu nunca vi nenhum outro fabricante que tenha tanto conteúdo quanto a Sungrow tem. Ali, coisa mastigada em português. Tem vídeo comigo, vídeo com o resto do pessoal da equipe, a gente no laboratório mostrando as funções, explicando. Tem vídeo ali até explicando como que funciona uma rede Modbus ali. Então, enfim, tem muita coisa mastigada no Sungrow Academy. A gente sempre alimenta aquilo lá e a gente sempre encoraja que seja acessado, né? Então, aquilo é informação de qualidade pública para que todo mundo acesse e se qualifique. Então, fica a dica, né? Tem o link aí para o Passa do Micro ali dentro do Sangro Academy, mas explorem os outros materiais, tem bastante coisa ali. E, para fechar a conversa, eu queria soltar um videozinho aqui. Cara, isso aqui me surpreendeu, assim, essa produção nível estúdio Hollywood da Sangro. Deixa eu dar play no Os vídeo. Vingadores aí da Sangrou. Ô, louco. Tá bonito o negócio aí. Ó a parte da resina, ó, que eu comentei. Pessoal perguntando se vai ter sorteio de micro no final. Ainda não, tá, Robert? Quem sabe nas próximas aí a gente fala, dá uma alinhada aqui com o Daniel, ele libera alguns micros para gente sortear.
Então, vocês conseguiram ver aí toda a concepção, né, do microinversor, ele sendo montado, todos os processos, é, tem muita etapa de qualidade e testagem e burn-in envolvida. A Sangro é uma empresa que leva isso muito a sério, tá? Então, o padrão de qualidade é bem alto e é assim, no fim das contas, que você consegue entregar um produto que performa e que dura no longo prazo, né? Que não vai te dar dor de cabeça. Então, por mais que seja um segmento novo para a Sangro, o MLPE, a gente está super qualificado ali e trouxe toda a expertise que a gente já tinha dos inversores string para isso, para o produto, né, do microinversor. Isso envolve também todas as etapas de fabricação, controle de qualidade ali. Então, é um nível bem alto, assim, tá? Esse vídeo ficou bem legal. Então, slide de encerramento aqui, um resumo, tabelinha estilo datasheet do microinversor. Espero que tenham gostado. Podem fazer mais perguntas. Se o Júlio tiver também alguma pergunta, algum detalhe que a gente não passou aqui na apresentação. Mas essa era a ideia da conversa, né? Trazer os pontos comerciais ali que todo mundo fala, mas também entrar em detalhe de aplicação, de engenharia, responder as perguntas que fogem do trivial do datasheet ali. Show de bola, Daniel. Muito boa apresentação e muito bom equipamentos também, né? Eu acho que ficou bem explicado, de maneira excelente, na verdade, explicado, né? Mostrando as vantagens aí do produto. A gente está com algumas dúvidas aqui. O Grupo Incorpora, a gente mandou se a gente consegue acessar esse vídeo. Sim, pessoal. Eu acredito que isso deve estar no YouTube da Sandro, né? Tá, o Esse vídeo vídeo está aí. no YouTube. Deixa eu pegar o link dele e jogar no chat aqui. Beleza. Tem, e todos os materiais também, complemento a isso, a gente vai mandar para os inscritos. Mas se você não está inscrito, né, tá vendo isso no YouTube agora, ou enfim, em outra plataforma, a gente vai disponibilizar os materiais. Se não tiver na inscrição, pode mandar uma mensagem para o comercial da Dynamics que a gente dá um jeito ou para o marketing, enfim, a gente envia essas apresentações, tá? Uma dúvida do Hoover também, Daniel, é sobre o conector T, se ele é de fácil reposição. É raro, mas acontece bastante. O transportador perde ele. Aconteceu um caso na semana passada, que a gente acontece mesmo, tá? Como que é a reposição desse cabo T, Daniel? Ó, o transportador perder vai ser difícil porque ele está dentro da caixa do microinversor, né? Mas, se precisar, a gente vende ele como spare part também, através do nosso pós-vendas. Legal. O Anereu, ele até mandou antes essa dúvida, mas ele está tentando entrar no Sungrow Partner e não recebemos resposta. Consegue dar uma ajuda nesse sentido? Ah, Tem algum sim, sim. canal? A gente tá estruturando alguns níveis ali dentro do Service Partner e vai ter atualização quanto a isso, tá? Provavelmente no ano que vem. Então, provavelmente a gente vai fazer uma conversa específica sobre esse tema junto aos integradores, aos distribuidores, mas a gente tá no processo de reestruturação do programa, tá? Mais uma dúvida aqui do Carlos Júnior. Acho que o Daniel já falou, mas acho que os micros da Sungrow são mais pesadinhos que os concorrentes. Acredito que seja por causa da qualidade dos componentes, pesadinho. Tem atualização desse micro em relação a peso, né, Daniel? Mas o ponto dele em relação à qualidade de componente tem sentido, né? Sim, esse micro ele tá mais fitness, né? Ele deu uma emagrecida em relação à primeira geração, Exato. mas como eu falei no começo, o primeiro microinversor da Sungrow, ele foi um tanque de guerra, assim, só que era um design que ele já vinha sido pensado há alguns anos, né? Como a parte eletrônica de potência vai evoluindo e a sua própria capacidade de design e aprendizado, né, com o primeiro produto, você também vai ganhando mais experiência, a gente conseguiu trazer uma plataforma com mais potência e com peso reduzido. Então a gente otimizou dos dois lados, né? Aumentou potência e reduziu peso. Então, o novo micro ele tem 5,5 quilos, ele é mais leve que a primeira geração, tá? Só que ele mantém a mesma performance. Então, não se assustem pelo peso, como eu falei, ele ficou fitness. Ele perdeu Ele está peso, mas otimizado.
tá mais eficiente também. Lançaram o Monjoaro no novo Lançaram o microinversor. Monjaro no microinversor. Pessoal, É, para encerrar, eu não sei, eu desculpa, Daniel, deixei os pode. links no chat aqui, não sei se todos conseguem acessar, mas tem 3 vídeos do microinversor bem legais, assim, que contam a história toda dele, né? Então, teve esse que eu mostrei na apresentação, mas tem outros falando com mais detalhes sobre alguns dos testes ali de burn-in, dos componentes que são utilizados. Então, é bem legal. Recomendo que assistam, porque os vídeos estão bonitos também, estão bem produzidos. Deu para ver aí, né? A Sangrou tá cinematográfico ultimamente. É, Então, pessoal, de Natal aí para a gente encerrar, né? Tem que dar um presentinho, que é as nossas condições especiais. Então, se você ainda tem nessa finaleira do ano aí ah, pedidos aí para fechar, quer entender um pouquinho, tem toda a linha da Dynamis com desconto de Natal, tá? Então, até fica o trocadilho, desconto de Natal, de Natal. É isso que vai estar escrito no seu orçamento lá. Um descontinho surpresa aí para você, além das negociações. Então, fala com o consultor, entenda. A gente quer entender os seus projetos para poder ser parceiro em todas as suas frentes aí. Então, vale a pena dar uma olhadinha. Como comprar? Então, se você ainda não está na plataforma, aqui está o QR Code da plataforma, tá? Acessa, é uma plataforma bem intuitiva para você criar seus orçamentos dos microinversores. Ela vai trazer todo o dimensionamento já prontinho ali. Então, se você tiver com dificuldade de saber qual componente que vai, qual acessório que vai, ela traz tudo automaticamente para você poder ter tranquilidade aí na hora de oferecer os orçamentos com o Sangro, tá? Siga a gente na rede social, né? O Instagram a gente está sempre informando, a gente faz vídeos a respeito dos produtos também, então vai ter o unboxing do Sangro, vai ter as novidades de promoção, então por lá que a gente comunica com vocês de maneira mais rápida, né? Então siga a gente que vale a pena, a gente está sempre com conteúdo para vocês. Muito obrigado pela presença, pessoal. Esse foi o último Hora Técnica do ano 2025. Esperamos que muitos mais ocorram em 2026, com o Daniel, né, com a Sangro aí, sempre nossa parceira. Obrigado pela presença. E Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos vocês. Desejo muito sucesso e que ano que vem esse nosso mercado aí seja de muitos resultados para todo mundo aí. Daniel, obrigado pela presença, obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade de tempo. Foi excelente a apresentação, acredito que todo mundo tenha gostado. Está apresentado, o produto está lançado, então se você se interessou pelo microinversor de 2,5 da Sangro, ele já está disponibilizado para a gente aí, para você fazer suas cotações. Valeu, gente. Até. valeu, Júlio. Obrigado, pessoal também que assistiu. Contem com a Sangro, contem com a Dynamis também. A gente tem uma parceria bem forte e um bom fim de ano. Um abraço para todos. Abraço, gente. Até mais.